que entrou no mundo. Começando lá por a terceira carta de João, capítulo 1, versículo 11. Aqui quem vos fala é pastor João Delfino, da Rádio Sobral de Butiá. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem fez bem, ou quem faz o bem, é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus, ou não tem comunhão com Deus, não anda com Ele. A revelação desse versículo é que a prática do bem não é uma mera obra esporádica, algo que você fez no fim de semana, lá pelo meio da semana, mas é uma educação, uma vida ao viver. Esta obra é ao viver, ao existir, uma comunhão com o seu Criador, uma comunhão permanente. No hebraico, a palavra conhecer é participar. Ela inclui o participar, o fazer, o realizar, o ver, o sentir, o estar. 2 Pedro 2,12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Esse versículo do apóstolo Pedro foi um dos melhores teólogos que eu tenho conhecido através dos tempos, apesar dele ser um homem antigo, lá do trabalho do Ministério de Cristo, um teólogo tremendo, um teólogo simples e verdadeiro. Nessa época tinha muito esoterismo, gnosticismo, e alegavam ter conhecimentos especiais, técnicas, magia, ou seja, serem espertos, mas só agiam por instinto como animais. E ali começou-se o trabalho da igreja, onde entrou a educação, a ética, a moral, as regras necessárias para uma vida, as leis, para uma vida feliz, uma vida em sociedade, para a manutenção da saúde, de uma vida saudável. 1 Pedro 3,17. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o requer, o quer, do que fazendo mal, do que agir como meros ignorantes, sem vida, conscientes, sem sério. Apenas uma criatura que veio ao mundo para participar da natureza, produzir alimento, fazer um trabalho de jardineiro, de animal, de selecionador, de predador. E o ser humano não é isso aí. O ser humano é uma criatura em imagem e semelhança de Deus, um ser maravilhoso, que nos dá alegria quando nós encontramos e participamos da vida uns dos outros. 1 Pedro 3,10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, os seus lábios não falem engano. Pedro é tremendo. Pedro sabia naquela época que a palavra, que o linguajar, que as atitudes verbais tinham um efeito tremendo, tanto para o bem como para o mal. Quem refreia a língua do mal será feliz e terá uma vida gratificante. Os olhos de Deus estarão sobre essa pessoa e essa pessoa será abençoada por Deus, porque Deus está cuidando dela. Ela não se afastou, ela não inventou conversa, não se escondeu. Os ouvidos de Deus estão prontos para escutar as suas orações, os seus pedidos, as suas intercessões. 1 Pedro 3,9. Olha o Pedro aí novamente. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, as nossas bênçãos, elas muitas vezes são o efeito, elas são herança, elas são o efeito, são produtos, frutos de uma vida dos pais, de uma vida dos amigos,
de uma vida das pessoas que nós convivemos, de nossas próprias vidas. Esses são os frutos que nos levam a existir com alegria e felicidade. Nós alcançamos as bênçãos por intermédio de ações. É claro que Deus também nos abençoa. Ou por seguir os conselhos de Cristo nesses termos que se abriga na lei e que protege, que guarda a nossa alma. 2 Timóteo 3,13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. A maldade só por si mesmo revela-se um produto horrível, um produto, um mal feito. Só por ter um sentimento ruim já conduz aquela pessoa a aquele tipo de atitude, de vida e de reprovação, porque ela mesma, sendo uma alma criada por Deus, vai se reprovar a si mesma, de repente até entra numa depressão. Coisa horrível isso aí. João 3,20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Vejam bem, as pessoas más, elas temem os resultados, elas sabem, o ser humano é inteligentíssimo, é tremendo. Se nós dermos condições a essas crianças que estão vindo aí, a essa sociedade, essa juventude, eles alcançam limites incalculáveis. Nossa ciência mesmo está mostrando isso aí. Nós hoje temos um conhecimento que barbaridade, precisamos uns dos outros porque nós não conseguimos atingir o geral. As pessoas temem de se manifestar e revelar suas obras, as obras más, e assim esconde-se, enganam para se safar dos homens, mas de Deus nada se esconde. Cada vez mais se enterram nas maldades e destruições, em pleno desespero de alma, como já disse, em doenças, em problemas psicológicos, parapsicológicos e até físicos, por causa desse mal que entrou no mundo, que é o pecado, e uma humanidade toda decaída, toda a humanidade decaída. Nós precisamos da igreja, nós precisamos das escrituras sagradas, precisamos dos irmãos intercedendo, nós precisamos de cultos maravilhosos, como teve nessa sexta-feira passada. Deixa eu ver, foi sexta? Foi sexta, né, mãe? Quinta-feira passada, ali na Charrua, quinta-feira passada. Deus moveu as águas. Você sabe que ali na Charrua é uma igreja pequena, a igreja da Assembleia de Deus, uma igreja que tem pouca gente. Juntou gente daqui, gente dali, conjunto de lá, veio uma pessoa de Porto Alegre. E todo mundo sentiu a presença de Deus, todo mundo glorificou a Deus ali. Parece que o Espírito Santo promoveu aquele encontro. Parece não, é uma realidade. E ali as pessoas conseguem entender a condição humana que nós realmente devemos viver. A alegria, o regozijo, a presença de Deus e tudo mais. Vocês vejam que a charrua tem um versículo lá no Salmo 145, versículo 14, que fala sobre isso. A charrua é um dos bairros mais atacados pelos inimigos de Deus. É um bairro praticamente pobre, um bairro pequeno, é um bairro de uma cidade pequena, né? E sempre teve muitos problemas através das décadas. E ali se promove um culto desses, um culto de elite. Por quê? Porque Deus vai ao encontro dos necessitados. Deus se manifesta muitas vezes, mais 80% das manifestações de Deus, isso eu afirmo a vocês que eu sou especialista no assunto, e é onde precisa. Não é lá onde está o pastor João, o pastor Adelino, o pastor de outra igreja aí, não sei o nome, que estão tudo bem. Não, ele vai se manifestar lá onde precisa. Lá ele vai ao encontro daquele mais necessitado, mais carente, mais judiado, mais sofrido.
e faz esse tipo de obra. Mateus 6:34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Mais uma vez revelando aqui que tem um mal no mundo. Cuide-se, cuide de você e cuide do seu semelhante. O dia de amanhã será o resultado dos feitos de hoje, os de ontem. As vitórias serão os resultados de uma vida normal e consciente de uma pessoa inteligente. Vamos ver aqui. Tá. Como deve-se viver? Como deve-se viver? A pergunta é de que maneira devemos viver? Nós devemos viver sempre negando essa avalanche, que é uma doença hoje no nosso país. Nós temos tempo aqui? Temos. Tem uma doença, não só no nosso país, no planeta, que é o pensamento acelerado. Nós devemos viver com os pés no chão. Porque nós podemos errar, o nosso semelhante pode errar, e nós não podemos nos revoltar, virar animais por isso. Já se houve erro, se houve pecado, nós falhamos. Vamos falhar de novo depois da primeira falha? Não. Nós temos que sentar o pé no chão, ter paz com o nosso semelhante, amar o nosso semelhante e saber que tem um Deus que nos perdoou e nos deu condições. Ele disse, olha, te levanta e anda. Ele disse, tem uma eternidade para ti. A vida moderna nos leva ao pensamento acelerado, sim. A vida moderna nos leva, eu estou respondendo as perguntas aqui se vocês estão estranhando. A vida moderna nos leva porque nós temos uma televisão hoje que é maravilhosa. Ela nos informa sobre alimentos, sobre isso, sobre aquilo, sobre educação, sobre cultura, sobre notícias. Ela é uma fonte de informação. A internet também, o rádio também, as faculdades também. Hoje as faculdades à distância. A sociedade no seu todo tem curso disso, curso daquilo, curso gratuito, telefone celular. A pessoa hoje que não tiver capacitada, não tiver no pique, ela não produz, não acompanha o desenvolvimento. Então o mundo de hoje leva a essa doença do pensamento acelerado e a pessoa não pensa, mas ela age. O seu subconsciente, a sua mente, o seu QI emocional leva, no momento que ela está vivendo, as imagens, os conceitos, os preconceitos, a informação guardada da memória, e ela age segundo aquele impulso. Ela não para trabalhar no lóbulo frontal, que é a nossa consciência. E acaba muitas vezes sofrendo e sendo castigada por as suas atitudes. O pensamento acelerado o pensamento acelerado nos ajuda a produzir, porque nós entramos no pique, nós entramos na era que estamos vivendo, mas que nós temos que ter momentos da igreja, momentos de meditação, momentos de leitura da palavra, momentos com a família. Nós devemos ter, segundo a lei da bíblica, um dia da semana que nós venhamos a tentar fazer daquele dia um dia melhor que os outros 6. Melhorar aquele dia em tudo, fazer tudo melhor, nos abstermos de certas coisas, fazer coisas melhores do que nós tentamos fazer, dar um tempo para nós e para a nossa alma e para o nosso consciente, para o nosso semelhante também. Agora, o pensamento acelerado, o desenvolvimento mental, a cultura, o entendimento, a sabedoria, a ciência é ótimo para produzir. Nós produzimos estou lendo aqui as perguntas, nós desenvolvemos a nossa inteligência e as ciências através desse desenvolvimento que está acontecendo. Só que temos que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. O pensamento acelerado é uma doença.
ele se torna uma doença. O fruto do pensamento acelerado consecutivo, tem pessoas que não conseguem dormir por causa disso. Elas viciam naquele pensamento, aquele fluxo de pensamento, e ficam viciadas nele. Então, o pensamento acelerado não é uma doença no princípio, na manutenção, no trabalho, no estudo, nas pesquisas, em momentos diários, mas se a pessoa se abster do lóbulo frontal e começar só a usar a memória, só recebe, e ela não tem atitude nenhuma, ela passa a ser um robô, um zumbi. E como eu já disse, ela perde muitas vezes o sono, ela se deixa afetar por mentiras, porque a televisão mente, todo mundo mente, o jornal mente. É um estresse, uma atitude humana que leva ao estresse. Mas deixa eu terminar aqui. Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurados e felizes. Felizes sois vós quando os injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Vocês vejam que aqui o cristão, existe duas facções, vamos dizer assim, para se entender, duas potestades, dois poderes no mundo, e o cristão, ele é combatido. Quanto maior o cristão, quanto mais ele puder produzir obras, ele é combatido. E a pessoa que está nesse pensamento acelerado, que ela não para pensar, ela pode fazer uma besteira. Quanto ao tipo de estresse que foi me perguntado aqui, realmente um estresse mental, é um estresse psicológico. E esse estresse leva a pessoa a tomar atitudes erradas. Não é o problema do erro. O erro a gente contorna. O erro nosso Deus perdoa. O problema é o vício. O problema é errar e seguir errando e sair tropicando e batendo com a cabeça e querer seguir daquele jeito. Não, tem que parar. Tem que ter um momento. Deixa eu ver aqui. Sim. Manu, eu sei, tu tem toda a razão, mano. Mas aqui o meu tempo é muito curto, eu tenho que encerrar. Eu não posso resolver um tema aqui, porque esses temas são bíblicos. Isso aqui é assunto para seminário. Isso leva uma semana para nós sanarmos, resolvermos um problema, uma questão principalmente moderna, como esta que é o pensamento acelerado. Os que seguem a Cristo sempre serão combatidos nesse tempo de contaminação e despropósitos da era do pensamento acelerado, da era da vida do estresse, da vida do cotidiano. Mas nunca devemos deixar as coisas atingirem os seus resultados por si mesmo. Nós temos que realizar um trabalho de acordo com Deus, não de acordo com a ciência, de acordo com a fé, não de acordo com o conhecimento que nós temos. Porque a ciência, se nós nos basearmos nela, nós vamos crescer, vamos desenvolver, vamos conseguir atingir certos degraus, patamares, mas só com Deus nós temos soluções, só com Deus nós temos o caminho, a verdade e a vida. Se nós quisermos resolver qualquer problema, qualquer atitude, meditar sobre o assunto e pesquisar, nós temos que estar de acordo com as Escrituras Sagradas, buscar as Escrituras Sagradas e manter um certo contato direto com o nosso Deus, porque é Ele que vai abrir as portas do céu e derramar as graças, é Ele que vai conceder o livramento, é Ele que vai nos dar condições de nós vencermos em todos os momentos. Nós, os cristãos, o ser humano não tem condições de vencer aqui ou ali ou lá todas as batalhas. Ele vence um pouco
porque é uma criatura muito inteligente. Agora, o ser humano precisa do seu Criador, ele precisa daquele que sabe todas as coisas, ele precisa daquele que lhe criou e lhe ama, e que é fiel para com ele. Então ele precisa saber as promessas que estão escritas na Bíblia, as leis que estão escritas na Bíblia, as orientações bíblicas, para que ele permeie esse caminho sempre com vitória. Não podemos estar produzindo obras de Satanás. Nós estamos no mundo para destruir as obras de Satanás e construir o reino de Deus. Beleza, beleza. Eu recebi 2, 3 perguntas aqui. Eu sinto não ter tempo, porque eu tenho que encerrar. São 18h25, o nosso programa aqui está sendo encerrado. Mas se vocês precisarem meditar sobre esse tipo de tema, sobre outros temas e outros comentários bíblicos que nós costumamos fazer, lá no Teólogo Vieira, no Tweetcast, existem diversos, inúmeros comentários. No YouTube nós temos também, e é só digitar mestredelfino@gmail.com ou jdavteólogo@gmail.com ou lá no Blogger. Procure no Blogger João Delfino de Almeida Vieira. Ali nós temos textos maravilhosos que nos ensinam, que nos orientam. E nós temos que nos alimentar um pouco hoje, um pouco amanhã, para seguir esse caminho. Nós vamos encerrar aqui 18h26, Rádio Sobral 1140. Obrigado pela participação de vocês, por tudo que vocês têm nos concedido, participado e transmitido do lado aí da internet, do lado do Tweetcast, do lado dos amigos que nos confrontam na rua, nos pedem, nos perguntam e buscam orientação, porque nós também a buscamos. É essa a alegria da criatura, ela usar o que Deus lhe deu, que é a consciência. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Até o próximo sábado, se Deus quiser, nós voltamos e vamos conversar um pouco mais. Um abração para vocês. Encerrando aqui, eu vou salvar esse vídeo.